A igreja de Éfeso foi pastoreada pelo nosso querido e tão grande que aprendemos com a carta que Paulo escreveu até a ele, chamado Timóteo. A igreja de Éfeso foi pastoreada também, queridos, por grandes homens de Deus. Apolo também passou-se ali por um tempo. E o importante é que quando João estava pastoreando aquela igreja, havia uma membra muito especial que adorava, pastor Herbert, a Jesus na igreja de Éfeso, cujo seu nome se chama Maria. Aleluia. A Bíblia diz que quando Jesus foi assunto à cruz do Calvário, antes dele morrer, ele disse para apóstolo João: está vendo essa mulher? Ela é tua mãe. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, Maria, ela foi para a casa de João. João cuidou de Maria até os seus últimos dias. Aleluia. O certo é que esta igreja foi pastoreada por pessoas extraordinárias. E Paulo, na sua carta, mesmo sabendo que esta igreja era uma igreja poderosa, uma igreja que passou grandes pastores, grandes nomes da fé evangélica, da fé cristã, no capítulo de número 6, ele exorta esta igreja, e ele diz a esta igreja o seguinte: ei, fortalecei-vos na força do Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Quando eu abro a Bíblia, irmãos, no livro de Juízes, eu deparo-me com uma mulher, queridos, que se apresenta no meio da história. O nome desta mulher é Débora. A palavra Débora significa abelha. Débora, ela é da tribo de Efraim. Débora, ela tem alguns ministérios sobre a sua vida. O primeiro ministério de Débora é a mulher submissa. Ora, antes de Débora ser profetisa e antes de Débora ser, querido, juíza de Israel, a Bíblia diz que Débora é esposa de Lapiote. Ou seja, ela é uma mulher submissa ao seu marido. Débora se apresenta na história no meio de uma tribulação assustadora. Ora, a Bíblia vai dizer que os filhos de Israel, mais uma vez, blasfemaram e se levantaram contra o Senhor seu Deus. E a Bíblia vai nos informar que por 20 anos, Deus os permitiu passar, querido, atrocidades na mão desse rei cananeu chamado Jabim. E diante desses 20 anos, Deus levanta uma mulher dotada de autoridade. Aleluia. E eu quero aqui abrir um parêntese para falar alguma coisa para alguém que está me escutando. Para você ter autoridade, você não precisa ser submissa ao seu esposo. Para você ter autoridade, você não precisa passar na frente do seu pastor. Para você ter autoridade, você não precisa ser arrogante e passar por cima de pessoas. Para você ter autoridade de Deus, você precisa ser fiel àquilo que Deus está falando para você. Débora, querido, ela é esta mulher feminina. Ela é esta mulher de caráter. Ela é esta mulher de autoridade. Ela é esta mulher que acredita no sobrenatural de Deus. Eu quero voltar para o texto da festa, que é Efésios capítulo 6, 10. O que Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso é que a igreja de Éfeso precisa acreditar no sobrenatural. Lembrem, queridos, que a Bíblia Sagrada vai dizer, através do escrito deste homem de Deus, que a nossa luta não é contra a carne. A nossa luta não é contra sangue, mas a nossa luta é contra potestades,
Nossa luta é contra principados, hostes espirituais da maldade. Ou seja, Paulo está dizendo para alguém nessa noite, através da palavra de Deus, que nós não podemos viver essa carnalidade que muitas vezes a igreja está vivendo, que muitas vezes nós que estamos aqui na casa de Deus, aleluia, dizemos que somos crentes, acreditamos em Deus, dizemos que acreditamos no sobrenatural, mas quando Deus se manifesta com o seu poder e com a sua glória, o primeiro a criticar é a própria igreja que diz que acredita no poder sobrenatural. Eu venho aqui, querido, para trazer para você esta ideia. Nós precisamos acreditar que Deus está aqui nessa noite. Nós precisamos acreditar que Deus vai operar maravilhas sobre a tua casa. Nós precisamos acreditar que os demônios já perderam mais uma vez, porque é essa fé, a esperança e, querido, e o gozo doutrinário de Paulo à igreja de Éfeso. E quando eu vejo isso, aleluia, eu vejo a história de Débora. Débora não é qualquer profetisa, irmãos. Débora não é essa que dá profecia à torta e direita sem ter convicção do que ela está dizendo. Débora é uma mulher que ela não aceita essa mesmice que esse moço que está perto dela, que esse moço que está próximo dela, que, queridos, é da tribo de Zebulon, ele chamado Baraque está vivendo. Baraque, ele está acomodado. Os inimigos estão cercando Israel. Jabim está machucando o povo de Deus. E este homem está debruçado, sem se levantar, sem tomar posse daquilo que Deus lhe deu. Eu venho aqui profetizar na vida de alguma Débora que vai aceitar o poder de Deus sobre a sua vida. Aleluia! Para fazer a diferença nesses últimos dias do fim. Porque nós estamos vivenciando um tempo, irmãos, que é os últimos dias da igreja. E se nós continuarmos vivendo